quando a gente divide, a gente se coloca numa posição de alguém que está pensando junto, de alguém que está verdadeiramente interessado, de alguém que tem o que dizer e que pode ser contrariado. Pô, o paciente não precisa concordar sempre com a gente. Uma coisa também que acontece muito, que eu já falei em outros momentos, essa ideia de que o paciente tem que chegar sozinho nas próprias conclusões. Isso é uma coisa que, a mim, me irrita profundamente, essa ideia. Então, se torna uma gincana a terapia, né? O analista, ele fica fazendo perguntas para o paciente, para que o paciente chegue na conclusão que ele quer que ele chegue. Vocês viram o texto da Marlene, do Gustavo e do Marco, um artigo que eles fazem de análise de psicanalistas? Lá mostra, por exemplo, um analista lacaniano, e ele vai fazendo um monte de perguntas para que a pessoa chegasse na mesma conclusão que ele. Quando vai fazendo essas perguntas, a pessoa, o analista, ele perde a ideia de que ele fez o movimento. Ele fez como que a pessoa chegasse no lugar que ele queria que ela chegasse. Então, se produz uma ideia de que, bom, então a pessoa chegou sozinha no lugar. Isso para o analista, que é muito perigoso. Para a pessoa, no lugar da pessoa, ela sente que ela está jogando uma gincana, onde tem as respostas certas e as respostas erradas. Então, às vezes, conversando com colegas, né, também psicanalistas, eles fazem uma pergunta, sei lá, eu dou a resposta que me vem em mim. Aí, não, mas e sobre isso? Pensa sobre isso. Tipo, meu, se tem alguma coisa que você está pensando, me diz. E vamos conversar sobre isso que você está pensando? A pessoa, não, mas eu queria que você pensasse, não tem nada. Não tem nada, cacete. Fala pra mim, o que você tá pensando? Qual que é a sua hipótese? E vamos pensar junto sobre ela. E isso é muito Freud, né? Se a gente for ver o Construções e Análise, ele traz, ele compartilha, ele constrói com a pessoa, ele divide a hipótese. E o Freud diz, não é uma negativa qualquer que vai fazer com que eu entenda que é resistência, mas é o caminho que isso daqui vai ter. Então, se a pessoa pega e fala assim, ah, não, nada a ver isso daí que você me falou. Bom, é uma negação polêmica, legal. Então, o que você acha que é? E poder seguir o que a pessoa constrói. Dentro do que a pessoa constrói, o que daquilo que você pensou permanece? E o que se transforma? Por quê? Porque às vezes a gente erra no detalhe da coisa, não no todo. E às vezes a negação está sobre o detalhe. Puta, beleza, então, ok. A gente ter falado fez com que a gente compreendesse na especificidade daquilo que a gente não estava conseguindo compreender. Então, vai ter esse efeito. Agora, se a gente fala e a pessoa fala, não, nada a ver, uma outra possibilidade, né, que o Freud traz lá também. Nada a ver. Então, o que seria? E não vem nada? Bom, a gente pode levantar a hipótese de que o nada que vem é justamente uma dificuldade da pessoa poder acessar com a gente aquela parte em específico, aquele assunto específico, aquele tema, falar sobre aquilo com a gente. Nossa hipótese, então, se volta para que tipo de relação que a gente tem aqui. Por que ela precisou negar algo que foi tão direto? Que não veio nada diferente. Não veio nada diferente do que ela falou que não tinha nada a ver. Então, de novo, volta a análise. Então, é sempre legal a gente poder dividir de fato. E quando a gente divide, a gente se coloca numa posição de alguém que está pensando junto, de alguém que está verdadeiramente interessado, de alguém que tem o que dizer e que pode ser contrariado. Pô, o paciente não precisa concordar sempre com a gente. E é justamente, e muitas das vezes, é justamente quando ele não concorda que vem coisas novas, que abre para coisas que a gente não tinha nem imaginado. Ou que pode ser, vamos lá, esse é o terceiro. Ele fala de uma coisa que a gente não tinha nem imaginado, que faz todo sentido. E aí que a gente vai pensar, poxa, onde que eu me perdi? Isso aqui faz muito sentido. E por que eu fui por aqui? Onde que eu me perdi? E às vezes, e essa é a parte mais interessante, que a gente vai descobrindo como que o paciente se esconde, inclusive da gente.